a conexão com o ministro Maílson da Nóbrega. Maílson, estávamos falando da previsão de crescimento para o ano que vem do PIB. Eu queria a sua leitura, seja bem-vindo e obrigado por atender o mercado financeiro. Obrigado a você, também obrigado a você, Luiz. Olha, eu acho que há um consenso hoje que 2022 vai ser um ano muito complicado, de estagnação, com inflação alta, e é o resultado de um conjunto de fatores, como vocês conhecem, desde o choque de oferta inicial que veio da Ásia, dos fatores climáticos aqui no Brasil, né? Lá na Ásia se diz que esse efeito já está passando e agora sobressai, ao que tudo indica, na verdade, um choque de demanda no mundo, particularmente no mundo rico, provocado pela expansão monetária dos bancos centrais e pelos aumentos de gastos do setor público. E, claro, aqui no Brasil a gente tem também a própria contribuição do governo, né? O governo não é inocente nessa situação, porque parte desse processo de inflação mais alta decorre de erros, tanto do lado político quanto do lado econômico. Do lado político, a instabilidade que todos conhecem, é causada quase diariamente pelo presidente da República, e do lado econômico, o desastre, digamos assim, da mudança que o governo empreendeu na área fiscal com a PEC dos precatórios e a mudança do cálculo do teto de gastos, né, que destruiu a âncora fiscal, deixou o Banco Central sozinho nessa batalha, e a única arma que ele tem é a taxa de juros, a taxa Selic está subindo, a nossa projeção da tendência é que vai até 11,50 por volta de fevereiro do próximo ano, e a taxa de juros mais alta significa menor demanda de consumo e investimento. Ministro Maílson, prazer em revê-lo, seja bem-vindo ao mercado financeiro. Ministro, o senhor tocou num ponto importante, questão política contaminando a economia. Queria aproveitar a sua experiência para o senhor avaliar os nossos três poderes e se eventualmente um poder tem mais culpa do que o outro pelo momento econômico do Brasil. Governo Federal, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O senhor poderia avaliar para a gente o desempenho desses três poderes e quem está atrapalhando mais a economia? Essa é uma pergunta complicada, né, Luiz? Olha, eu não vejo nenhum problema com a atuação do Poder Judiciário, menos ainda com as ações tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Em muitos casos, contrariando ações equivocadas do próprio governo, como no caso da exigência do comprovante de vacina, né, o passaporte de vacina. Isso tem sido uma constante aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro, negacionista, ele age no sentido de divergir das tendências mundiais no tocante ao tratamento da pandemia. O Congresso é o Congresso, né, Luiz, há muito tempo. É um Congresso pouco responsável em questões fiscais, se preocupa muito mais com vamos dizer, o bem-estar de seus componentes, quanto eles têm mais de dinheiro para distribuir as suas bases eleitorais, mas não acho que isso tenha sido causa de impactos nas expectativas dos agentes econômicos. O Congresso não contribuiu para a desancoragem das expectativas. Eu diria que desses três poderes, o Executivo é realmente o grande culpado, pelo menos em parte, do processo inflacionário que a gente tem vivido ao longo de 2021 e dos efeitos que isso tem causado nas modificações que impôs a política monetária e suas consequências na economia. Maílson, você foi ministro da Economia e sabe as dificuldades que o ministro tem. Em relação à política econômica que temos, mas vamos focar nesse ano de 2021. Qual, no seu entendimento, foi o maior acerto no que cabe ao ministro da Economia, nesse caso Paulo Guedes, e qual foi o maior erro e as consequências disso? Olha, acho que o maior acerto foi a reforma da Previdência, né? Embora o governo tenha recebido uma grande ajuda do governo Temer. O Temer esteve prestes a aprovar esta reforma ainda no seu período no comando do país. Isso não aconteceu, como a gente sabe, porque aquele fato, né, da conversa dele com o Joesley Batista. Eu acho que o ministro acertou na escolha de uma boa equipe, pelo menos aquela que começou com ele, no lutar por certos marcos regulatórios, particularmente o do saneamento e o do gás. E o grande erro do ministro foi se converter
em cabo eleitoral de Bolsonaro, né? O seu grande objetivo hoje é viabilizar a reeleição do presidente da República. Ele deixa de ser mais ministro da Economia para ser mais cheerleader, digamos assim, comandante da torcida do Bolsonaro. E ele se submeteu completamente a essa pressão do presidente. Esta semana mesmo ele fez uma declaração inacreditável para o comandante da política econômica do governo, que foi dizer que ele autorizou o envio de uma proposta ao Congresso Nacional para incluir no orçamento mais de 2 bilhões para dar aumento para os policiais da Polícia Federal. E qual é a justificativa dele? Foi um pedido político do presidente da República. Isso não existe, né? Eu não conheço nenhum ministro da Fazenda, nenhum ministro da Economia que tenha tornado tão público, né, o seu, vamos dizer, o seu alinhamento com o presidente da República, e a ação dele no sentido de atender os desígnios, as vontades, vamos dizer, os projetos do presidente da República. E, nesse sentido, o ministro, infelizmente, que é uma pessoa de fortes credenciais acadêmicas, de grande experiência no sistema financeiro, ele, em grande parte, destruiu a sua credibilidade. Ministro, queria só para apimentar um pouco mais o debate, achei que o senhor poupou o Congresso Nacional aí de responsabilidade. Eu queria lembrar que o Congresso acabou de derrubar um veto do presidente, um fundão aí de mais de 5 bilhões de reais. O Congresso não avançou com reforma tributária, não avançou com reforma administrativa. Privatização dos Correios foi aprovada na Câmara dos Deputados há 3 meses, está parada no Senado, cujo presidente, Rodrigo Pacheco, é pré-candidato à presidência da República. Então, me parece que o Congresso Nacional tem muita culpa, sim, pelo ambiente econômico ruim, pela insegurança que isso gera nos investidores e até pelo valor do dólar alto aqui no Brasil. O senhor não concorda com isso, ministro? Olha, infelizmente não concordo. O Congresso é isso que está aí. Sempre foi assim, né? Eu vivi grande parte da minha vida no governo federal e lidei com diferentes congressos do Brasil. Foi sempre isso. O que faz a diferença no Congresso? É a liderança do presidente da República, a sua capacidade de coordenação, de articulação para convencer congressistas, para se contrapor à tendência mais irresponsável do Congresso. Hoje nós temos o governo federal se alinhando, o ministro da Economia se alinhando com essas pautas do Congresso, como aconteceu com a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios saiu ruim do Ministério da Economia, dando um calote para pagamento em 10 anos dos precatórios. O Congresso piorou a proposta, né, criando uma moratória infinita, estabelecendo um teto para pagamentos anuais de precatório, e o ministro foi a favor disso aí. Né? Claro, se você for fazer aqui, Luiz, uma lista do Congresso, que o Congresso fez, né, as pautas bomba que ainda estão lá para ser decididas, espero que não seja, né? O aumento do fundo eleitoral, como você falou, que é uma vergonha, tá certo? Num país em crise fiscal, com a expansão da pobreza, com as dificuldades que estão à nossa frente, o Congresso quase que triplicar o valor do fundo eleitoral realmente é algo vergonhoso, né? Meu ponto é, não foi isso que alterou, que modificou as expectativas dos agentes econômicos. O que modificou as expectativas dos agentes econômicos e impactou no prêmio de risco, empinou a curva de juros, promoveu uma depreciação cambial do real mais do que deveria ser, foi o Poder Executivo. A PEC dos precatórios, o dia a dia do presidente da República, por exemplo, a taxa de câmbio, na nossa avaliação na Tendências, devia estar hoje em R$ 4,50. Eu olhei agora há pouco, estava em 5,75, né? Aliás, vocês mostraram isso no início do programa, né? Então, as pessoas estão acostumadas com esse tipo de congresso, e infelizmente é assim, tá certo? Deixa-me repetir, dependendo do presidente, e isso aconteceu com o presidente Temer, isso aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a interlocução, né, foi muito favorável a um comportamento mais responsável do Congresso, as coisas não foram como estão agora. Muito bem, ministro Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Eu gosto da opinião firme, você tem que divergir mesmo, não tem que concordar comigo não, ministro. Muito obrigado pela entrevista, aproveito já para desejar ao senhor um Feliz Natal e um excelente 2022. Para você também, Luiz, para o Samir. Um abração. Obrigado, ministro. Agora a gente vai